Vocês não sabem, Manuel é meu genro? Eu falo que ele é meu genro preferido. Eu não tenho outro, mas eu falo que ele é meu genro preferido. Amo demais a vida do mar. Nós vamos ouvir a palavra nesta noite, amém? Carol, quer orar por ele? Aleluia. Amém. Se você puder estender suas mãos para cá. É diferente quando a gente vê de perto o processo que é estar aqui e ministrar a palavra. E ele passa até mal, tá? Mas eu sei que ele se dedicou a ouvir o que Deus tem a dizer. Mas que nosso coração esteja aberto e receptivo para ouvir, que nós não venhamos a nos distrair, que Deus nos use. Senhor, nós estamos aqui e eu sei que isso não é mérito nosso, mas isso é graça do Senhor que nos trouxe até este lugar. Mas que o Senhor não nos despeça vazios, Deus. Que o Senhor não nos despeça sem aprender algo do Senhor, porque eu sei que a sua palavra se renova e o Senhor tem coisas novas para nós. Então usa o teu servo com autoridade que vem do alto e não dele, Deus, porque eu sei que não é na força do braço. Eu sei que é o teu Espírito que falará por ele, Deus, então não deixa que nada venha impedir aquilo que o Senhor quer dizer. Eu apresento o teu servo nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje minhas vozes talvez falhem um pouco, estava um pouquinho resfriado, mas sobrevivemos até o dia de hoje. Glória a Deus. Antes, quando tinha 2 cultos de manhã e um à noite, no domingo, eu era sempre escalado para pregar de manhã. Aí até 11 horas da manhã passava aquele frio na barriga, né? Agora de quinta tem que ficar esperando até 9 horas esse frio da barriga passar. Mas vamos lá, igreja. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra com vocês que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou usar aqui o telão para tentar explicar para vocês. Espero que vocês possam compreender e guardar essa palavra no coração. Se eu fosse usar uma palavra como tema, deixa eu ver se vai funcionar isso aqui. Funcionou. Vocês conseguem ler ali? O que está escrito? Queria falar sobre a vida. Foi uma experiência que eu tive nos últimos anos. Para a gente compreender um pouquinho, eu queria falar sobre a nossa vida. Imagina que é o ponto A ao ponto B. O ponto A quando a gente nasce, vamos dizer o ponto B quando a gente está mais velhinho ali, quase morrendo, está no ponto B. Então tem uma linha ali que traça normalmente o que vamos passar pela nossa vida. Amém? Deu para entender? Ponto A, ponto B. Cada um vai estar num estágio ali. Tem gente que está no comecinho aqui da linha, tem gente que está mais no meio, tem gente que está mais no fundo. E aí, meditando, pensando, fiquei procurando assim, o que acontece na nossa vida, meio que é padrão para todo mundo. Uma coisa que eu percebi é o aprendizado. Não sei se está dando palestra, minha cabeça é grande, não sei se está atrapalhando ali para vocês poderem ver, mas aprendizado. A gente chega na conclusão que praticamente todo mundo nasce sem saber. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a vida vai trazendo os seus desafios e a gente é obrigado a aprender às vezes com a vida. Então a gente vai para a escola e tem coisa que a escola não ensina, que é a vida que vai nos ensinar. Uma outra coisa que a vida sempre vai nos trazer é os sonhos. Vamos pôr sonhos e planos. Todo mundo que tem uma vida vai ter sonhos, vai ter planos. É uma coisa ali natural. Tem gente que dá uma sonhada, assim, uns sonhos muito altos, faz uns planos muito altos, tem gente que quer uns sonhos mais modestos, mas todo mundo tem sonhos. E uma coisa que a vida vai nos exigir também é o propósito. Todo mundo vai um dia se perguntar qual que é o meu propósito da vida, o que eu vou fazer da vida, como que vai ser. Então eu cheguei nessa conclusão que a gente vai ser obrigado na vida a aprender, então ter o aprendizado, querendo pelo bem ou pelo mal, né, vai aprender as coisas. A gente vai sonhar, vai fazer planos e sonhos, e a gente precisa descobrir o nosso propósito. Amém? Tudo bem até aí? Bom, aí em João 10:10, no livro de João 10:10,
vai falar, vai ter uma passagem ali que Jesus está ensinando o povo. E aí ele vai comentar em João 10:10 sobre um ladrão. Ele vai falar que o ladrão vem somente senão aqui, há 3 coisas. Então uma das coisas que ele fala que o ladrão vai vir é para roubar. Então se tem uma coisa que o ladrão vai vir para fazer é roubar. Eu já ouvi pessoas dizer que a única coisa que não pode ser roubado da gente é a sabedoria. Que eles podem roubar seu carro, né, pastor Tiago? O pessoal às vezes rouba a casa, já roubaram a casa do candango. Então o ladrão ele vem e ele rouba. Mas diz que a sabedoria é uma coisa que não pode ser roubada. Eu às vezes desconfio que dá, porque às vezes a gente vê o pessoal lendo a Bíblia e parece que o inimigo ainda consegue roubar o que você aprendeu, que você começa a ficar em dúvida, começa a questionar se é isso mesmo que você entendeu, se está certo isso, começa a abalar a sua fé, porque o ladrão vem senão para roubar, e às vezes tenta roubar, a gente já não aprende muito, ainda pouco a gente aprende e tenta pôr em dúvida. Lá também vai falar sobre matar, que o ladrão vem para matar. E às vezes isso acontece com nossos sonhos e planos. A gente vai ter sonhos e planos ao decorrer da vida, e às vezes o ladrão vem tentando roubar o que você sonhou, o que você tem de plano. E ele coloca ali também que fala que o ladrão vem para destruir. Eu vejo isso aí também, que a gente sempre procura ter um propósito na nossa vida, mas às vezes a gente perde o propósito, porque aí o inimigo vem e tenta destruir. Então a nossa vida é baseada em aprender a sonhar e ter um propósito. Mas o ladrão vai vir e vai tentar roubar isso. E isso é uma que eu queria compartilhar com vocês, essa experiência que eu tive tempo atrás. Eu lembro um dia que comecei a questionar, falei, nossa, mas que a vida é isso, né? Tipo, o que dava para aprender, aprendi. O que dava para realizar de sonho, eu realizei, porque acho que agora o que eu estou sonhando está muito alto, acho que já está fugindo do controle, né? Acho que viajei na maionese aqui. E o propósito, é ir para o céu, então a melhor coisa é morrer, né? Acho que a melhor saída para chegar logo lá é a morte. E a minha expectativa de vida, comecei a perceber que eu estava ficando desanimado. Eu falei, por isso que eu não... Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito? O que dá para aprender? Aprendi. Os sonhos, sonhei bastante coisa absurda, algumas coisas eu vou fazer, as outras não deu. E o propósito, se o propósito é o reino dos céus, né, a vida aqui já está ficando tedioso, está ficando cansado, né? A gente planeja as coisas e deu. E eu comecei a cogitar, falei, acho que se morrer cedo não é má ideia. Se acabar morrendo, né, se acabar ficando doente ali com 50, 60 anos, acho que não é mau negócio não. A gente, ainda mais que é autônomo, fica meio preocupado com a aposentadoria, essas coisas, fala, se morrer cedo, resolve esse problema, né? Não precisa nem esquentar muita cabeça. E eu percebi que o desânimo começou a vir na vida. E a correria do dia a dia, o trabalho, a gente vai tentando conciliar trabalho, família, igreja. E aí, na época, eu costumava vir só nos cultos de domingo. Os cultos de domingo que a gente vem. Mas sabe que você vem no domingo, você sai mais cansado do que quando você chegou? Coitada, a Carol tinha que me aguentar voltando para casa reclamando de tudo, que o som estava ruim, que não sei o quê, que era outra coisa ali. Aí parece que você vinha, a palavra não era tão boa, que você ia assistir outro culto depois em casa. Você chegava e ia procurar um culto online para você assistir, porque parece que estava perdendo o sentido de tudo. E eu vi que eu estava começando a ficar desanimado. Eu lembro que até cheguei a cogitar, Carol, acho que nós precisava mudar de igreja, eu não sei, parece que está tudo muito estranho. Né? E por quê? Porque Jesus avisou, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então o que você está aprendendo, você está começando a ficar em dúvida. Os sonhos que você tem, o ladrão está roubando. O seu propósito de servir, ele está destruindo, ele está tirando. E ao passar do tempo, a vida a gente vai tendo altos e baixos. Então tem momento que a gente está mais feliz, parece que está dando tudo certo, e tem hora que parece que está dando tudo errado. E faz parte esses altos e baixos da vida. E aí o nosso querido amigo Paulo, ele vai trazer alguns textos, algumas passagens bíblicas, dando conselhos para a gente. E isso aos poucos eu vi que Deus foi trabalhando e as coisas foram mudando na minha vida. Eu vi que os sonhos foi voltando, a vontade de aprender foi voltando, achar um propósito para viver foi aumentando de novo. Como eu disse, antes eu estava vindo na igreja só os domingos, depois comecei a vir nas terças também, depois comecei a vir nas quintas. Aí hoje eu venho até o sábado na igreja, que de manhã eu venho dar aula aqui, então praticamente eu fico 4 vezes na semana aqui na igreja. E o que isso foi mudando? Se a gente for ver aqui, Paulo vai escrever para Timóteo, 2 Timóteo 3,10.
Mas vocês têm seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida? E têm seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança? Então ele começa a falar sobre os meus ensinamentos. Então a gente sabe que Paulo escreveu várias cartas, deixou vários ensinamentos. Como que eu disse lá no começo, uma parte da vida se resume a aprender. Se a gente aprender a vir sobre a Bíblia, como eu estava dizendo, Jesus falou lá sobre o que o ladrão veio para fazer. Então a gente falamos sobre o que o ladrão veio para fazer. Nesse mesmo versículo, Jesus fala que ele veio para que a gente tivesse vida e com abundância. Então, essa parte da vida, esses altos e baixos, quando está baixo, normalmente porque o ladrão está nos roubando. Quando ela está no alto, é que a gente aprendeu com a Bíblia e a gente está conseguindo ter essa vida com abundância, que é a ideia de Jesus trazer. Paulo então fala sobre os seus ensinamentos e sobre o seu propósito. Ele vai continuar falando, todos que querem viver uma vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Então ele já traz um alerta que a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ser perseguido, e essa perseguição vai ser no que a gente aprendeu, que às vezes a gente fica em dúvida. Imagina você tá doente e você vê alguém falando que Jesus cura, e você ora e a cura não vem, e aí você começa a questionar, e a gente sabe que tudo depende ali de Deus, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, mas às vezes a gente não compreende, mas a gente crê que Deus tem o melhor para a gente, ele tem uma vida com abundância. E então a gente vai ser perseguido, a gente vai ter sonhos, que as pessoas, quando você contar, a pessoa vai dar risada, não vai acreditar, mas Deus tem sonhos para nós, Deus tem propósito. E o principal propósito, sem dúvida, da vida é a gente ter uma vida cristã, ter um bom exemplo, a gente ser um exemplo para a nossa família. Seguindo aqui mais alguns versículos, Paulo vai falar: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu. Então, uma coisa que para a gente estar firme, a gente precisa aprender alguma coisa lendo essa Bíblia. Se a gente não tiver uma boa base bíblica, quando o desânimo vir, ele vai ficar. Porque ele fala ali, quando você continue firme nas verdades que aprendeu, a gente precisa conhecer a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar. Em que creu em todo o seu coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Mais um versículo vai falar: desde menino você conhece as escrituras sagradas, a quais vocês podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Acho que um grande propósito, a gente vai ter vários na vida, mas sem dúvida um grande propósito é o reino dos céus, é a gente poder chegar no céu. E a jornada é longa, né? A gente passa aqui um bom tempo na terra, e como eu disse, nós vai ter altos e baixos, mas o propósito é conquistar o reino, é estar com Jesus Cristo junto com Deus. E às vezes a gente vai questionar, eu fico muito triste quando eu vejo alguém que desanima na fé, para de vir na igreja e fala: gente, como que a pessoa consegue? Ela leu a Bíblia, ela estava aqui nos cultos, ela viu Deus agindo, Deus curando, Deus fazendo, mas de alguma forma o ladrão vem e rouba isso dela, acaba pondo essa dúvida do que ela aprendeu, ou às vezes não aprendeu, acabou vendo, mas não entendeu direito o que está acontecendo. Deixa eu só ver se eu pulei alguma coisa aqui. Vamos lá na salvação. Deixa eu só mudar aqui mais um. E vai falar aqui mais uma vez, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Então, se a gente vê novamente, existe uma maneira certa de viver, e a única forma que isso não ensina na escola, não tem faculdade que ensina, é só a Bíblia que vai nos ensinar qual é a forma que o cristão, como a forma que a gente deve estar vivendo. Por isso que é importante, gente, a gente tem que ter essa consciência de ler a Bíblia. Eu percebi que nessa época eu estava meio fracão, é claro que eu não lia a Bíblia, não estava orando, não estava jejuando, e aí essas coisas ficam muito mais fácil para o inimigo roubar quando a gente está fraco, né? Jesus deixou claro aqui que é para a gente jejuar, que é para a gente orar, que a gente tem que buscar, que tem que meditar na palavra, que é para estar em comunhão com os irmãos, mas parece que a gente normalmente quer fazer tudo ao contrário, né? Quer fazer tudo o oposto que Jesus recomenda. Mas então as escrituras vai ser esse guia para a gente,
o caminho que a gente deve seguir. Só mudar mais um aqui. Deixa eu ver. Isso aqui eu já passei aqui. Isso era para que os servos de Deus estejam completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. Sem dúvida, um outro propósito que Deus tem para a gente é que a gente seja servos, que dê o exemplo e que possa fazer boas ações. Então, a ação maior não é estar aqui em cima do púlpito com o microfone na mão pregando, mas sim Deus vai usar você, cada um de você, de uma forma individual para abençoar as pessoas. Ele vai se manifestar, a presença de Deus vai se manifestar através da sua vida, desde que a Bíblia seja o seu guia de vida, desde que o seu sonho esteja, o seu propósito, o seu sonho esteja alinhado com o de Deus. Então a gente sabe que Deus tem uma vontade para a gente e tem outra também. Às vezes concilia as duas, às vezes não, mas uma coisa é a gente buscar isso, o propósito de Deus para a nossa vida. Então quando a gente está fraco é mais difícil da gente achar um sentido, um propósito, tudo. Mas a gente tem que guardar essa palavra, que Deus tem uma vida com abundância para a gente. Vamos ter altos e baixos. Até tinha dado um exemplo aqui que eu aprendi uma vez na Bíblia aqui, e aí eu sempre uso no dia a dia ali conforme vai precisando. É a época de vacas gordas e vacas magras. Não sei se eu já contei para vocês, eu só aprendi isso aqui, acho que bem por causa do meu pai. Porque eu lembro que eu chegava para o meu pai quando era pequeno e pedia alguma coisa para ele comprar, ele falava, agora não dá, estamos em época de vacas magras, não tem dinheiro, não dá para comprar. Às vezes eu ia lá, dava uma espiada na carteira dele, aí eu abri se tinha dinheiro e falei, as vacas estão gordas, né? Agora dá. Então o que acontece? A gente vai passar por momentos da vida, como aconteceu com o nosso amigo lá, que vai épocas de vacas magras, não tem muito o que fazer. Claro que Jesus normalmente avisa, ele vai te ensinar a guardar um pouquinho, né? Se vai ganhar, vai tirar uma parte, vai guardar para você. Quando acontecer de ter isso, você vai ter o alimento ali para sobreviver. Não é diferente com a palavra. Então, na época de vacas gordas, você está bem, busca a palavra e jejum. Porque se acontecer de vir as vacas magras, você vai ter guardado no seu coração a palavra e você vai conseguir sobreviver às dificuldades da vida. Mais um passinho aqui para a gente. Então, um resumo aqui rapidinho para a gente não se perder. Eu estou falando de vida. Então, a vida se resume, aprendizado. Né? Vai ter que aprender as coisas da vida. Isso é relacionamento, trabalho, um monte de coisa. Sonhos, todo mundo vai sonhar. Faz parte da vida a gente sonhar, não é errado. E propósito, a gente precisa encontrar um propósito para a vida. Mas lembrando o inimigo, ele vai tentar roubar o que você aprendeu, ele vai tentar matar os seus sonhos e vai tentar destruir os teus propósitos. Passando mais um pouco aqui. Se eu conheço, aqui está em Jeremias, tá? Se eu conheço os planos que tenho para você, Jesus vai falar, que é de prosperidade e não de desgraça. É um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Aí você vai falar, mas isso aqui Deus está falando para Jeremias, não é para mim. Mas eu imagino que Deus tem um plano bom para você. Pode ser que não seja tão próspero quanto de Salomão, Davi, de ter os reinos grandão, mas imagino que Deus tenha boas intenções para você. Às vezes a gente parece que está vivendo na desgraça, mas não é plano de Deus. É que às vezes o ladrão roubou as bênçãos que ele tinha para você. E quando ele rouba é por falta de palavra, por falta de conhecimento. Então há uma necessidade do nosso coração, da nossa vida, de aprender a palavra de Deus. Então a pastora está aqui falando, vem no culto de oração, vem no culto de quinta, vem no culto das mulheres, vai no culto dos jovens, porque ela sabe a importância que a palavra tem, e quando as vacas ficar magras, quando o dia mal chegar, a gente vai saber lidar com esse momento, que não é de desistir, não é de deixar o ladrão levar as nossas coisas. Aqui eu acabo essa primeira parte aqui. E aí eu coloquei mais alguns exemplos aqui, que às vezes a gente pega uns exemplos da Bíblia e é meio absurdo, né? A gente pega Paulo. Paulo, quando estava preso, prenderam ele orou, ele começou a cantar louvores na cadeia. Eu não sei como que você ficaria num momento desse, entendeu? Você está preso injustamente, não sei se você ia lembrar de orar, se você ia questionar Deus, falar, Deus, por que eu estou aqui? Mas, de alguma forma, Paulo aprendeu alguma coisa, que no momento de vacas magras, vamos dizer assim, no momento de dificuldade, é orar e cantar, gente. É adorar a Deus ainda na dificuldade. Não tem muito o que fazer.
E às vezes a gente acaba criando essa expectativa que se a gente é de Jesus, né, e Deus vai abençoar porque tem vida abundância, que a gente não pode passar por altos e baixos. A gente acha que tem que ser tudo as mil maravilhas, né? A gente pega o exemplo de Davi, que venceu Golias, derrubou o gigante, né, conquistou muitos reinos, mas teve momentos também muito difíceis na vida dele, que ele fez orações, que ele pecou contra Deus, teve um filho que ele orou para Deus, e mesmo assim a criança morreu, mas é porque isso são fases da vida, a gente vai passar por altos e baixos, e é porque ele não praticou tudo que Deus ensinou para ele. Então corre o risco do inimigo vir te confundir, te cegar, e às vezes a gente vai passar por essas coisas. A gente sabe que às vezes é permissão de Deus. Se a gente pega Jó, tá tudo certo, o cara tá dando dízimo até que não era da parte dele, dos filhos, orando, e aí ele sofre, né, com tudo que é aprovação, perde tudo, e não foi porque ele pecou para precisar passar por isso. Então às vezes a gente está passando por desafios na vida que a gente não consegue entender. Será que é pecado? Será que é aprovação? Sei que Jó era muito justo, não sei se a gente é tão justo assim, né, para o diabo querer pôr a gente à prova, mas acontece. Então a conclusão que eu tiro é que na vida a gente vai ter momentos altos e baixos na vida, e isso vai ser porque é natural, não tem o que fazer. A gente pega o exemplo de Daniel, o cara está orando 3 vezes ao dia, servindo a Deus, aí ele ganha uma cova com leões, vai para o fogo, um monte de coisa. Então as perseguições vão acontecer com quem busca Deus, com quem quer ter propósito com Deus, quem quer ter uma vida com Deus, vão ser perseguidos. Mas aí Paulo, Jesus, Bíblia, Deus, todo mundo está aconselhando que a gente deve aprender as Escrituras, para a gente poder ter discernimento, para a gente entender na vida o que é o propósito de Deus, os nossos sonhos, que a gente possa conquistar isso. E isso foi uma coisa que Deus tratou, porque quando eu me vi desanimado, foi muito triste, na verdade, porque filho de pastor, cresceu na igreja, tudo bonitinho, mas quando eu percebi, nossa, mas parece que a vida é só isso, acabou, tipo, não via mais expectativa. E aí eu vi Deus trabalhando, e vi Deus dando novos sentidos, uma vontade de estar aqui de novo na casa de Deus, de estar desenvolvendo. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer é anotar as minhas orações. Eu gosto de escrever lá as orações, porque eu sou meio cabeçudo, então tem hora que eu peço umas coisas para Deus que depois eu nem lembro o que eu pedi, né? E aí às vezes eu vou lendo lá para lembrar, eu falei, nossa, isso aqui Deus pedia há tanto tempo e Deus fez, né? Isso. E teve sempre uma coisa que estava no meu coração, e aí eu estava ali nessa semana procurando lá o caderninho, fuçando, falei, nossa, eu estava pedindo isso aqui de novo, e foi uma coisa que motivou, me deixou feliz. Estava escrito lá que eu sempre tive vontade de ter a escola de música, né? E aí Deus abençoou que eu fui trabalhar numa das melhores escolas aqui de Bragança, que era a principal. Cheguei lá, fiquei 10 anos trabalhar, mas chegou uma hora que eu falei, nossa, mas parece que é só isso. Aí Deus falou assim, eu queria sair, queria ter o estúdio em casa, trabalhar lá. E aí Deus abençoou aquele medo de sair para ser autônomo, será que vai ter aluno, não vai? E aí Deus fala, não, vai lá, Deus confirmou, pode ir. E a gente foi, se passaram, já até perdi as contas, acho que 7 anos, 8 anos, que eu me desliguei de lá, e Deus abençoou. Eu com a Carol conseguimos prosperar, conseguimos pagar todos os aluguéis, os alunos sempre estão lá, a gente aprendendo, mas chegou uma hora que eu falei, nossa, não tem mais onde pôr aluno, não tem mais horário, parece que é isso de novo, parece que agora é esperar morrer de novo dando aula. A Carol até fala, vai dar aula até quanto? 60 anos, 50 anos, o que você vai fazer da vida? Eu falei, não sei, né? Como eu falei, minha expectativa estava de morrer cedo, né? Eu falei, tô meio gordinho, né? Às vezes talvez entupa aqui, quem sabe acaba morrendo cedo. Só que aí Deus pegou no meu pé. Deus me fez entender aqui na Bíblia sobre cuidar da saúde. Para quem me conhece aqui há mais tempo, acompanhou esses últimos 2 anos aqui, 1 ano e 9 meses da minha vida, minhas veias acho que desentupiu, foram 21 quilos embora, então está circulando melhor sangue. Então acho que agora eu vou durar, não vou falar 120 anos, né, que a Bíblia fala, mas vou durar mais tempo. Mas Deus deu um novo propósito de vida. E viu uma coisa que eu estava pedindo muito lá, eu falei, Senhor, eu queria ter uma escola de música na igreja o Senhor queria ter. E outras igrejas sempre me convidavam para ir dar aula lá, e me pagavam para fazer esse serviço, tudo, mas eu falei, eu queria ter na minha igreja, né? Eu queria fazer um projeto na minha igreja, isso. E eu vi que estava lá sempre pedindo, Senhor, eu queria. Eu lembro uma vez, faz tempo, muito tempo, né? Estava na outra igreja aqui ainda, que o Isaías tinha feito uma pregação, eu lembro que eu tinha assistido, acho que até online, o vídeo, alguma coisa assim. Eu falei, não, é a confirmação de Deus, vou montar a escola de louvor na igreja, eu vou montar.
E passou o tempo e nada. Eu lembro uma vez que eu estava com o Doni, quem conhece o Doni, ele estava lá, ele falou, não, a gente vai montar uma escola de louvor, você vai ser o professor, vai montar, e o tempo passou e nada de novo. Mas como diz, Deus vai, Jesus quer dar a vida com abundância, né? E para quem está acompanhando aqui, no último mês, a gente começou a nossa escola de música aqui na igreja. Para mim, eu estou motivado. Eu até falo para a Crau que sair de casa para trabalhar em outro lugar, eu não quero não. O único lugar que eu sairia de lá para dar aula era aqui na igreja. Então, aos sábados agora eu venho, porque é tão gostoso ter que pegar ônibus, trânsito, gente, que eu amo trabalhar em casa. Mas foi o único lugar que eu saio para trabalhar de casa é só se for para a igreja. E a gente fez o nosso primeiro mês agora aqui de aula, e já temos frutos aqui. Acho que se der tempo de deixar, eu quero tocar até uma música com o meu amigo aqui, ó, tem um aluno aqui, que um mês de aula já está tocando, já está aqui fazendo muito. Mas eu vi que eu acordo sábado, de manhã, feliz, empolgado, sabe, com propósito, com vida. E a gente quer fazer isso, então a gente tem mais alunos que já estão tocando um mês de aula, a gente até eu desacreditei, falei, nossa, estão fazendo muito para um mês de aula, né? O que não acontece na vida das pessoas quando Deus quer, né? Quando Deus quer, o negócio prospera com mais prazer. E essa é a palavra que eu queria compartilhar. Hoje eu estou até meio ofegante, que eu estou gripado, estou com dificuldade de respirar. Mas o que eu queria trazer para vocês, gente, vida. O que Jesus tem para a gente é uma vida com abundância. Porém, o ladrão vem, e ele vai tentar roubar, matar e destruir. Então, que a gente possa lembrar das palavras de Paulo, que ele fala para a gente ter propósito, para a gente buscar a palavra, que a gente deve meditar, porque se a gente estiver forte, se a gente estiver lendo a Bíblia, mesmo que tenha vacas magras, vacas gordas, a gente vai lembrar do que Jesus ensinou, Paulo ensinou, e a gente vai ter uma vida com abundância. Porque a abundância, acho que Jesus quis dizer, não era dinheiro, né? É bom ter dinheiro, é legal, tudo, mas ele tem um propósito muito maior para a gente, que é a gente fazer boas ações, a gente ajudar o próximo. Então, o sentido da vida, o grande propósito, vai muito mais além, mas que cada um possa encontrar o seu propósito, que possa encontrar sua vida. A gente tem muita gente aqui que serve no louvor, é um propósito da vida, creio que Deus deu a oportunidade de aprender o instrumento, tem gente que ministra na palavra, tem gente que ajuda aqui nos bastidores do culto. Então, que a gente possa ter a nossa vida diante de Deus. Amém, igreja? Não vou prolongar muito, queria convidar vocês para ficar de pé, para a gente poder fazer uma oração. Pedir só para a Carol, se ela consegue interromper a gravação, é só clicar no botãozinho interromper a gravação, cuidado só interromper a live. Para a gente fazer uma oração aqui.